para tudo agora. Sério, se você acha que esse foi só mais um Flamengo e Vasco, você não entendeu nada do que aconteceu depois do apito final. O que o Fernando Diniz falou na entrevista é absurdo, é provocativo e tenta reescrever um jogo que todo mundo assistiu. E eu te garanto, se você ouvir com atenção e entender o contexto, vai perceber como essa declaração escancara o tamanho do abismo entre Flamengo e Vasco. Fica até o final, porque isso aqui não é só análise, é realidade que dói, principalmente do outro lado. Fernando Diniz saiu do jogo claramente incomodado com o resultado, e principalmente com a expulsão. Segundo ele, foi uma expulsão ridícula, sem sentido nenhum. Diniz afirmou que aquilo mudou completamente o rumo da partida, que até então o jogo estava equilibrado e que dava sim para fazer frente ao Flamengo. Ele destacou que no primeiro tempo o Flamengo foi superior, mas fez questão de frisar que no segundo tempo não achou que o Flamengo voltou melhor. Para Diniz, a chance de vitória do Vasco diminuiu drasticamente após a expulsão, e ele ainda completou dizendo que o Léo Jardim fez algumas defesas, mas que não houve chances contundentes do Flamengo. Na visão dele, o jogo poderia muito bem ter terminado em 0-0. E foi além. Disse que se a gente pegar apenas 5 minutos do jogo para assistir, vai perceber que a narrativa de domínio absoluto do Flamengo não corresponde à realidade. E aqui é importante parar e prestar atenção no tom da fala. Diniz não só reclama da expulsão, como tenta construir uma leitura alternativa do jogo. Ele praticamente convida o torcedor a revisar o jogo com uma lupa seletiva, escolhendo 5 minutos, não o jogo inteiro. É quase como dizer, se você olhar só o que me interessa, vai concordar comigo. Essa é uma alfinetada direta em quem analisa o jogo como um todo. É uma tentativa clara de reduzir um domínio evidente a um recorte conveniente. Quando ele diz que o Flamengo não criou chances contundentes, ele ignora o volume, ignora a pressão constante, ignora o fato de o Vasco mal conseguir respirar fora do próprio campo. A fala sobre o possível 0-0 revela mais frustração do que lucidez. É como se ele dissesse, se nada tivesse acontecido, o resultado seria outro. Mas futebol é justamente sobre o que acontece, não sobre o que poderia ter acontecido em um universo paralelo. Agora, passada a declaração, vamos falar da realidade. A minha opinião aqui no Urubu em Pauta é simples, direta e baseada em fatos, não em sensação. O Vasco não conseguiu passar do meio de campo. Isso não é força de expressão, é constatação. O time passou a maior parte do jogo acuado, tentando sobreviver, apostando em uma ou outra bola esticada que morria antes de virar perigo. Se teve um resultado injusto nesse jogo, foi esse 1-0. Injusto para o Flamengo. Era jogo para 5 ou 6, sem exagero nenhum. O Flamengo perdeu uma quantidade absurda de gols. Foram 32 finalizações, 10 no gol. 32. Isso não é domínio, isso é massacre. Enquanto isso, o Vasco deu uma finalização no jogo inteiro. Uma. E isso diz tudo. Não existe equilíbrio possível quando um time finaliza uma vez e o outro passa de 30. O Léo Jardim, sim, pregou pra caramba. Fez defesas difíceis, salvou o Vasco de uma goleada histórica. E é exatamente por isso que o 1-0 foi barato. Muito barato. O Vasco tem que agradecer demais por ter saído de campo com esse placar. A tal expulsão que o Diniz chama de ridícula não explica um time incapaz de construir, incapaz de reter a bola, incapaz de assustar. Mesmo antes da expulsão, o Flamengo já controlava o jogo, já empurrava o Vasco para trás, já mostrava que a diferença técnica e tática era enorme. A expulsão só escancarou algo que já estava ali. Não foi ela que criou o abismo, ela só retirou qualquer ilusão de que o jogo pudesse ser outra coisa. E a freguesia continua. Isso também precisa ser dito sem rodeio. Clássico tem história, tem peso psicológico, e o Flamengo entra contra o Vasco sabendo que é favorito, sabendo que manda. O Vasco entra tentando resistir. Isso fica nítido no comportamento em campo, na postura, na forma como cada time se enxerga. Enquanto o Flamengo joga para vencer e ampliar, o Vasco joga para não passar vergonha. E mesmo assim, passa sufoco. Agora imagina a cena. Imagina o torcedor do Vasco olhando para o banco de reservas do Flamengo.
Sai Bruno Henrique, entra Pedro. Sai Carrascal, entra Luiz Araújo. Sai Cebolinha, entra Lino. E ainda tem Léo Ortiz ali como opção. Isso não é só elenco forte, isso é um abismo escancarado. É você estar cansado, já acuado, e olhar para o lado e ver o adversário colocando ainda mais qualidade, mais intensidade, mais poder de decisão. Deve doer na alma. Não é provocação vazia, é realidade. Enquanto um lado pensa em como sobreviver, o outro pensa em como aumentar o placar. O Vasco não perdeu porque foi azarado, não perdeu porque a arbitragem decidiu, não perdeu porque o Flamengo teve um dia iluminado. Perdeu porque é inferior. Simples assim. Inferior tecnicamente, inferior em elenco, inferior em mentalidade. E isso se traduz em campo de forma cruel. O Flamengo poderia ter transformado esse jogo em um daqueles que ficam na memória por anos. Não fez por detalhe, por desperdício, por noite inspirada do goleiro adversário. Quando o Diniz diz que se você pegar 5 minutos do jogo vai ver outra coisa, eu digo o contrário. Se você pegar o jogo inteiro, vai entender tudo. Futebol não se analisa em recorte conveniente, se analisa no contexto, no volume, na constância. E nesse contexto, o Flamengo foi amplamente superior do primeiro ao último minuto. Mesmo quando o gol demorou a sair, o roteiro estava escrito, era questão de tempo. E aí fica a reflexão final. O discurso pós-jogo muitas vezes serve para acalmar, para proteger, para criar uma narrativa de esperança. Mas a realidade não some porque alguém não gosta dela. O Vasco precisa olhar para esse jogo e entender o tamanho do desafio que tem pela frente. E o Flamengo precisa olhar e pensar, dava para ter sido muito mais. Porque quando você domina assim e não mata o jogo, você dá margem para discursos como o do Diniz. Mas no fim do dia, o placar está lá. Vitória do Flamengo. Mais uma. A freguesia segue viva. O abismo segue aberto. E como torcedor rubro-negro, como urubu em pauta, eu digo sem medo. Como é bom ser Flamengo. E agora eu quero saber de você. Depois de tudo isso, depois dos números, do jogo e da declaração do Diniz, me diz nos comentários. Você concorda com essa visão dele ou acha que o 1-0 foi barato demais para o Vasco? Debate aberto. Quero ler a opinião de todo mundo.